Um homem arrogante e poderoso abandona um bebê de apenas 2 meses com febre para morrer numa floresta fria e escura. Seus próprios pais a rejeitaram por considerá-la imperfeita. Mas o que eles não sabiam é que esta criança carregava um dom extraordinário, uma conexão sobrenatural com os animais que mudaria vidas para sempre. Se você, assim como nós, ama histórias que tocam o coração e mostram o poder transformador do amor, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma narrativa emocionante que pode mudar sua perspectiva sobre a vida. A chuva castigava, impiedosamente, o para-brisa do carro preto que cortava a estrada de terra, como uma lâmina através da escuridão. Relâmpagos iluminavam brevemente o interior do veículo, revelando o rosto tenso de Eduardo Santana, um dos empresários mais poderosos do país. Suas mãos, sempre tão firmes em negociações de milhões, tremiam ligeiramente no volante, enquanto seus olhos evitavam o retrovisor, onde uma pequena figura repousava no banco traseiro. A menina de apenas 2 meses de vida estava envolta em um cobertor rosa, seu rostinho corado pela febre que a consumia há 2 dias. Nascera com uma condição que Eduardo considerava uma mancha em sua reputação perfeita, a surdez completa. Para um homem obcecado com a perfeição e aterrorizado pelo julgamento da elite empresarial, aquela criança representava tudo o que ele mais temia, a imperfeição visível, o defeito que todos poderiam apontar. Eduardo Santana não era apenas rico, ele era o tipo de homem que construíra um império baseado na imagem impecável. Aos 45 anos, controlava uma das maiores construtoras do Brasil, frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade e era conhecido por sua frieza calculista nos negócios. Sua obsessão com o status o levara a um casamento arranjado com Helena, uma socialite que morrera no parto, deixando-o sozinho com uma responsabilidade que ele simplesmente não conseguia aceitar. O motor do carro cortou o silêncio da floresta quando Eduardo finalmente parou em uma clareira isolada, quilômetros distante de qualquer civilização. A tempestade parecia ter intensificado, como se a própria natureza protestasse contra o ato que estava prestes a ser cometido. Ele permaneceu imóvel por longos minutos, ouvindo apenas o tamborilar insistente da chuva e os sussurros de sua consciência que tentava em vão dissuadi-lo. É melhor assim, murmurou para si mesmo, como se repetir essas palavras pudesse transformá-las. Em verdade, ela nunca vai ter uma vida normal mesmo e eu não posso carregar esse fardo. Com movimentos mecânicos, Eduardo saiu do carro e abriu a porta traseira. A chuva o encharcou instantaneamente, mas ele mal notou. Pegou a menina nos braços, ela estava tão quente que podia sentir a febre através do cobertor. Por um momento, algo vacilou em seu peito, quando os olhinhos dela se abriram, revelando um verde esmeralda idêntico ao de sua falecida esposa. Mas Eduardo endureceu o coração, forçando-se a enxergar ali apenas um obstáculo para sua vida perfeita. Caminhou cerca de 50 metros para dentro da mata, seus sapatos italianos afundando na lama a cada passo. Escolheu um local parcialmente protegido por uma árvore centenária e depositou a criança sobre um monte de folhas secas que milagrosamente permaneciam relativamente enxutas. A menina gemeu baixinho, seus bracinhos se agitando como se procurassem o calor que estava sendo retirado. Eduardo deu as costas rapidamente, forçando-se a não olhar para trás enquanto retornava ao carro. Suas mãos tremiam tanto que precisou de 3 tentativas para ligar o motor. Enquanto se afastava, o som do motor se perdendo na distância, ele não percebeu os olhos atentos que observavam toda a cena de entre as árvores. O que Eduardo também não sabia era que aquela floresta era conhecida na região por abrigar um cavalo branco selvagem, uma criatura magnífica que os moradores locais consideravam quase mítica. O animal, chamado pelos poucos que o haviam avistado de Luz, possuía uma natureza protetora inexplicável, especialmente com os mais vulneráveis. Luz emergiu das sombras quando o som do carro desapareceu completamente. O cavalo se aproximou cautelosamente da pequena figura abandonada, seus cascos praticamente silenciosos sobre o chão úmido da floresta.
A intuição animal o alertara sobre o perigo. Não o perigo da tempestade ou dos predadores, mas o perigo da solidão absoluta que emanava da criança indefesa. Com delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, Luz baixou a cabeça e farejou a menina. Podia sentir o calor anormal da febre, via como ela tremia apesar da temperatura elevada de seu corpo. Algo primitivo e profundo despertou no cavalo. Um instinto protetor, que transcendia a lógica e se baseava puramente no amor incondicional que apenas os animais conseguem demonstrar. Cuidadosamente, Luz agarrou a borda do cobertor com os dentes e começou a arrastar a criança. Seus movimentos eram calculados, evitando galhos e pedras que pudessem machucá-la. O cavalo conhecia cada trilha daquela floresta, cada atalho seguro, e tinha um destino específico em mente. A menos de 3 quilômetros dali ficava a Fazenda São Francisco, propriedade da família Oliveira há 3 gerações. A fazenda era modesta, mas próspera, conhecida na região pela criação de cavalos e pelo trabalho de sua veterinária residente, Ana Clara Oliveira. A jovem de 28 anos havia herdado não apenas a propriedade do pai, mas também seu amor incondicional pelos animais e sua fé inabalável na providência divina. Ana Clara ainda estava acordada naquela madrugada tempestuosa, cuidando de uma égua que estava prestes a dar à luz. A luz do estábulo cortava na escuridão quando ela ouviu um relinchar diferente vindo do lado externo. Conhecia todos os sons que seus cavalos faziam, mas aquele era único, urgente, quase suplicante. Vestindo sua capa de chuva, ela saiu para investigar e congelou diante da cena extraordinária que se desenrolava à sua frente. Luz, o cavalo lendário que ela havia avistado apenas algumas vezes ao longo dos anos, estava parado próximo à entrada da propriedade. E a seus pés, protegida por seu corpo imponente, jazia uma pequena figura humana. «Meu Deus do céu!» Ana Clara murmurou, correndo em direção ao cavalo. Luz não recuou, como fazia normalmente com estranhos. Em vez disso, ele relinchou suavemente, como se estivesse apresentando sua preciosa carga. Ana Clara ajoelhou-se na lama ao lado da criança, seu coração se partindo ao ver o estado da pequena. A febre era evidente mesmo através da chuva que caía sobre elas. A menina mal conseguia manter os olhos abertos, e quando o fazia, seu olhar parecia perdido, desorientado pelo calor que queimava seu corpinho frágil. «Como alguém pode fazer uma coisa dessas?» Ela sussurrou, envolvendo cuidadosamente a criança em sua própria capa antes de erguê-la nos braços. «Não se preocupe, pequena. Você está segura agora.» Luz permaneceu próximo enquanto Ana Clara carregava a menina para dentro da casa. O cavalo parecia reluctante em partir, como se sua missão ainda não estivesse completa. Ana Clara olhou para trás uma vez antes de entrar, encontrando os olhos inteligentes do animal. «Obrigada», ela disse simplesmente, e jurou ver uma compreensão profunda no olhar do cavalo antes dele se afastar silenciosamente de volta para a floresta. Dentro da casa aconchegante, Ana Clara trabalhou febrilmente para estabilizar a condição da criança. Seus conhecimentos veterinários se provaram valiosos enquanto ela administrava os primeiros socorros, usando técnicas que aprendera para tratar animais jovens em situações similares. A menina estava desidratada e claramente havia passado horas exposta aos elementos. Enquanto preparava um banho morno para baixar a febre, Ana Clara não conseguia parar de pensar na extraordinária cadeia de eventos que trouxera aquela criança até ela. Um cavalo selvagem salvando uma vida humana, trazendo-a especificamente para alguém com conhecimento médico, parecia impossível de ser apenas coincidência. Talvez, ela murmurou enquanto cuidadosamente banhava a menina. Algumas coisas realmente sejam obra da providência divina. A febre começou a ceder após algumas horas de cuidados intensivos. Quando o sol finalmente rompeu, através das nuvens da tempestade, a criança abriu os olhos completamente pela primeira vez. Ana Clara se inclinou sobre o berço improvisado que havia montado em sua sala de estar e sorriu quando encontrou aqueles olhos verdes brilhantes. Foi então que ela percebeu algo peculiar. Falou suavemente com a menina, fez ruídos carinhosos, até bateu palmas próximo ao seu ouvido. Não houve reação alguma.
A criança podia vê-la perfeitamente, mas claramente não ouvia nada. Ah, minha pequena! Ana Clara suspirou, seu coração se enchendo de uma ternura ainda maior. Por isso alguém achou que você não prestava, não é? Que ignorância terrível! Naquele momento, tomando a criança nos braços e sentindo como ela se acomodava perfeitamente contra seu peito. Ana Clara tomou a decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ela não apenas cuidaria da menina até que encontrassem sua família, ela a criaria como sua própria filha, caso fosse necessário. Se Deus colocou você em meu caminho, ela murmurou, beijando suavemente a testa da criança, então você veio para o lugar certo. Aqui você vai conhecer um amor que não depende da sua capacidade de ouvir, pequena. Aqui você vai descobrir que é perfeita exatamente como Deus a fez. Lá fora, como se tivesse ouvido suas palavras, Luz relinchou uma vez antes de desaparecer entre as árvores. Sua missão estava cumprida, mas algo lhe dizia que essa era apenas o começo de uma história muito maior. 3 meses se passaram, desde aquela noite tempestuosa, e a Fazenda São Francisco havia se transformado completamente. O que antes era uma propriedade focada apenas na criação de cavalos, agora pulsava com a energia de uma nova vida. Ana Clara havia batizado a menina de Sofia, nome que significa sabedoria, uma escolha que se provaria profética com o passar do tempo. Sofia floresceu sob os cuidados amorosos de Ana Clara de uma forma que desafiava todas as expectativas médicas. A menina que chegara desnutrida e febril agora era um bebê robusto e alegre, seus olhos verdes brilhando com uma inteligência precoce que surpreendia todos que a conheciam. Mais notável ainda era sua conexão inexplicável com os animais da fazenda, especialmente com Luz, que havia se tornado uma presença constante na propriedade. O pai de Ana Clara, Joaquim Oliveira, um homem de 65 anos com a sabedoria acumulada de décadas trabalhando a terra, havia inicialmente expressado preocupação sobre a decisão impulsiva da filha de adotar a criança abandonada. Mas bastaram alguns dias convivendo com Sofia para que ele se rendesse completamente ao charme da pequena. Essa menina tem algo especial, filha, Joaquim disse numa manhã, enquanto observava Sofia interagir com os cavalos através das grades do curral. Mesmo com apenas 5 meses de idade, ela parecia magnetizar os animais, que se aproximavam curiosos sempre que ela estava por perto. Nunca vi nada igual, é como se ela falasse uma língua que só eles entendem. Ana Clara sorriu, ajeitando Sofia em seus braços. Papai, acho que ela veio para nos ensinar coisas que nem imaginamos ainda não. Saber! A rotina da fazenda havia se adaptado completamente à presença de Sofia. Ana Clara havia transformado o antigo escritório em um quarto infantil aconchegante, pintado em tons suaves de amarelo e decorado com figuras de cavalos. Joaquim, por sua vez, havia construído um pequeno cercado próximo à casa, onde Sofia podia ficar segura enquanto observava os animais, uma atividade que a mantinha fascinada por horas. Mas o que mais impressionava era como a menina havia desenvolvido formas únicas de comunicação. Embora não pudesse ouvir, Sofia respondia às vibrações, às expressões faciais e aos gestos com uma precisão impressionante. Ana Clara começou a pesquisar sobre linguagem de sinais, determinada a oferecer à filha adotiva todas as ferramentas possíveis para se comunicar com o mundo. Durante este período, Luz estabeleceu uma rotina própria na fazenda. O cavalo branco aparecia todas as manhãs, como se cumprisse um horário de trabalho. Permanecia próximo sempre que Sofia estava no cercado, posicionando-se de forma que pudesse vê-la claramente. Era como se ele tivesse assumido permanentemente o papel de guardião da criança que havia salvado. É a coisa mais estranha que já vi, comentou o Dr. Marcelo Santos, o veterinário mais experiente da região, durante uma de suas visitas à fazenda. Cavalos selvagens não agem assim. Eles não se domesticam, não criam vínculos com humanos. Mas esse animal é como se ele entendesse que tem uma responsabilidade. Ana Clara, que havia se tornado uma especialista em observar o comportamento de Luz, concordou. Às vezes, eu juro que ele sabe coisas que nós não sabemos. Ontem mesmo, Sofia estava
pouco irritada. Você sabe como bebês ficam quando estão com cólica. E Luz começou a andar em círculos lentos próximo ao cercado. Sofia se acalmou instantaneamente, como se o movimento do cavalo fosse hipnótico. Enquanto isso, a cerca de 200 quilômetros dali, Eduardo Santana enfrentava uma crise que ameaçava destruir tudo o que havia construído. Os 3 meses que se seguiram àquela noite tempestuosa foram os piores de sua carreira empresarial. Contratos milionários foram cancelados sem explicação aparente. Investidores retiraram seu apoio e rumores sobre irregularidades em suas empresas começaram a circular nos círculos financeiros. Sentado em seu escritório no 4º andar de um arranha-céu em São Paulo, Eduardo contemplava a vista da cidade que um dia dominara. Sua secretária havia acabado de informá-lo sobre mais um contrato perdido, e ele sentia como se estivesse em queda livre sem paraquedas. Senhor Santana, a voz hesitante de sua secretária interrompeu seus pensamentos sombrios. Sua mãe está aqui para vê-lo. Margarete Santana entrou no escritório com a elegância natural de uma mulher que havia passado décadas na alta sociedade. Aos 70 anos, ela mantinha uma postura impecável e um olhar penetrante que havia intimidado gerações de adversários nos negócios e na sociedade. Mas hoje havia algo diferente em seus olhos. Uma mistura de suspeita e decepção que fez Eduardo se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Mãe, que surpresa! O que a traz aqui? Margarete se sentou elegantemente na cadeira em frente à mesa do filho, seus olhos nunca saindo do rosto dele. Eduardo, onde está minha neta? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio do escritório. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Do que você está falando? Não me insulte fingindo ignorância, Margarete disse, sua voz cortante como gelo. Você acha que eu não notei o desaparecimento súbito da criança? Acha que não percebi como você evita qualquer menção a ela? Onde está Sofia? Eduardo engoliu em seco. Ele nunca havia contado à mãe sobre a surdez da criança e certamente nunca havia mencionado o nome que Helena havia escolhido antes de falecer. O fato de sua mãe conhecer esses detalhes o deixou profundamente desconfortável. A criança, ela... Eduardo hesitou, procurando uma explicação plausível. Ela foi adotada, por uma família que podia cuidar melhor dela. Margarete se inclinou, para frente seus olhos se estreitando. Adotada sem me consultar, sem sequer me permitir conhecer minha própria neta, sua voz subiu de tom, a compostura aristocrática dando lugar à fúria maternal. Eduardo, o que você fez? A pressão foi demais. Diante do olhar acusador da mãe, Eduardo desabou. Ela era imperfeita, mãe. Nasceu surda. Você não entende. O que isso significaria para nossa família, para minha reputação? Eu não podia... Não podia o quê? Margarete se levantou bruscamente, sua voz tremendo de indignação. Amar uma criança porque ela é diferente? Eduardo, o que eu criei? Que monstro você se tornou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo nunca havia visto sua mãe tão alterada, tão decepcionada. Margarete sempre fora sua maior defensora, a pessoa que o apoiara incondicionalmente em todas as suas decisões empresariais. Ver essa confiança se desmoronar diante de seus olhos foi mais devastador do que qualquer perda financeira. Você tem 48 horas para me contar onde está essa criança, Margarete disse finalmente, sua voz recuperando a frieza controlada. Se não o fizer, eu mesma vou encontrá-la. E quando isso acontecer, você descobrirá que existem consequências para abandonar uma criança inocente. Após a saída da mãe, Eduardo permaneceu sozinho em seu escritório por horas, a conversa recuando em sua mente. Pela primeira vez desde aquela noite na floresta, ele se permitiu pensar realmente sobre a criança que havia abandonado. Será que ela estava viva? Será que alguém a havia encontrado? E se não, a culpa que ele havia suprimido durante meses começou a emergir como uma onda imparável. As palavras de sua mãe ressonavam em seus ouvidos. Que monstro você se tornou! Talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse se tornado algo inumano em sua busca pela perfeição. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Eduardo Santana não conseguiu dormir. E pela primeira vez desde a infância,
ele se pegou fazendo algo que havia abandonado há muito tempo. Rezou. Não foi uma oração elaborada ou formal, mas um sussurro desesperado na escuridão de seu quarto. Deus, se existe mesmo um plano para tudo, se a criança ainda está viva, me dê uma chance de corrigir o que fiz. Eu não sei como, mas, por favor, me dê uma chance. Era como se o universo estivesse ouvindo. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele contrataria os melhores detetives particulares do país para encontrar a filha que havia abandonado. Não para recuperá-la. Ele sabia que havia perdido esse direito, mas para ter certeza de que ela estava segura e amada. Enquanto Eduardo iniciava sua busca atormentada pela redenção na Fazenda São Francisco, Sofia celebrava seu primeiro grande marco. Ela havia começado a engatinhar. Ana Clara riu de alegria quando viu a menina se movendo determinadamente em direção ao cercado, onde Luz a esperava pacientemente. "Olha só, papai!" Ana Clara chamou Joaquim, que estava consertando uma cerca próxima. "Nossa princesa decidiu que quer chegar mais perto do seu cavaleiro protetor." Joaquim se aproximou sorrindo, mas sua expressão mudou para espanto quando viu o que acontecia a seguir. Sofia havia chegado às grades do cercado e estava se apoiando nelas para ficar em pé. Luz abaixou sua cabeça majestosa até o nível da criança, e por um momento mágico menina e cavalo ficaram frente a frente, seus olhos se encontrando em uma comunicação silenciosa, mas profunda. "Ana Clara", Joaquim disse suavemente, "acho que nossa Sofia realmente tem um dom especial, e acho que ainda vamos descobrir coisas incríveis sobre essa menina." Ana Clara pegou Sofia no colo, seu coração transbordando de amor e orgulho. "Você ouviu isso, minha pequena? Papai Joaquim acha que você é especial. E sabe de uma coisa? Ele está certo. Você é o maior presente que Deus já me deu." Sofia balbuciou em resposta, seus olhinhos brilhantes fixos no rosto de Ana Clara. Embora não pudesse ouvir as palavras, ela podia sentir o amor que emanava de cada gesto, cada expressão. E de alguma forma, isso era mais do que suficiente. Luz permaneceu próximo, como sempre, observando sua pequena protegida com olhos cheios de uma sabedoria antiga. O cavalo parecia saber que sua missão estava longe de terminar, que a verdadeira jornada de Sofia estava apenas começando. 8 meses haviam se passado desde a chegada de Sofia à fazenda, e a menina de 10 meses já demonstrava habilidades que deixavam todos ao seu redor perplexos. Não eram apenas suas interações extraordinárias com os animais, embora essas continuassem a impressionar visitantes e vizinhos, mas sim uma inteligência emocional e uma capacidade de comunicação que pareciam transcender sua tenra idade e sua condição auditiva. Ana Clara havia se dedicado intensivamente ao aprendizado da língua brasileira de sinais, transformando sua rotina diária em lições constantes para Sofia. Surpreendentemente, a menina absorvia os gestos com uma facilidade impressionante, como se estivesse apenas aguardando as ferramentas certas para expressar pensamentos que já existiam em sua mente precoce. "Bom dia, minha princesa." Ana Clara sinalizou ao encontrar Sofia já acordada em seu berço, sorrindo radiante como fazia todas as manhãs. A resposta da menina foi um balbucio animado, acompanhado de gestos desajeitados, mas intencionais. Sua tentativa de imitar os sinais que via diariamente. A manhã seguiu a rotina estabelecida. Café da manhã, tempo de brincadeiras no cercado próximo aos cavalos e as sessões de conversação em libras que Ana Clara havia incorporado em cada atividade. Mas neste dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Dr. Marcelo Santos chegou à fazenda por volta das 10 horas, acompanhado de uma visita inesperada. Dr. Laura Mendonça, uma especialista em terapia assistida por animais, que havia ouvido falar sobre o caso único de Sofia através de colegas veterinários. "Ana Clara, espero que não se importe com a visita não anunciada", Dr. Marcelo disse enquanto apresentava sua colega. Doutora Laura trabalha com crianças especiais há mais de 15 anos, e quando eu contei sobre Sofia e sua conexão com os cavalos, ela insistiu em conhecê-la. Dr. Laura Mendonça
Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque prático e olhos gentis que transmitiam décadas de experiência trabalhando com crianças com necessidades especiais. Ela cumprimentou Ana Clara calorosamente antes de se ajoelhar na altura de Sofia, que estava no cercado observando os cavalos. "Olá, pequena", Dr. Laura disse suavemente, mesmo sabendo que Sofia não podia ouvi-la. Em vez disso, ela começou a sinalizar em libras, apresentando-se com gestos fluidos e expressivos. A reação de Sofia foi imediata e surpreendente. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento, e ela começou a responder com os sinais básicos que havia aprendido, mas com uma fluidez que parecia impossível para uma criança de sua idade. Dr. Laura se virou para Ana Clara com expressão espantada. "Há quanto tempo ela está aprendendo língua de sinais?" "Cerca de 5 meses", Ana Clara respondeu. "Por quê? Ela está progredindo bem?" "Bem?" Dr. Laura riu incredulamente. "Ana Clara, eu trabalho com crianças surdas há décadas. O que Sofia está fazendo é extraordinário. Ela não está apenas reproduzindo sinais. Ela está realmente se comunicando, criando conexões linguísticas que crianças de sua idade normalmente levariam anos para desenvolver." Para demonstrar seu ponto, Dr. Laura se virou novamente para Sofia e iniciou uma conversa mais complexa em libras. Perguntou sobre os cavalos, sobre suas preferências, sobre como ela se sentia. As respostas de Sofia, embora ainda limitadas pelo vocabulário de uma criança pequena, mostravam uma compreensão e uma capacidade de expressão que desafiavam todas as expectativas. "Isso é impossível", Dr. Marcelo murmurou, observando a Cindy a interação. "Ela está realmente entendendo conceitos abstratos, mas a verdadeira surpresa veio quando Luz se aproximou do cercado. O cavalo branco, que havia mantido uma distância respeitosa durante a visita dos médicos, caminhou lentamente até onde Sofia estava. A reação da menina foi instantânea. Ela se levantou, apoiando-se nas grades, e começou a sinalizar animadamente para o cavalo como se estivesse contando sobre os novos visitantes. "Meu Deus", Dr. Laura sussurrou. Ela está tentando se comunicar com o cavalo usando língua de sinais." O que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. Luz inclinou a cabeça, observando atentamente os gestos de Sofia. Então, de uma forma que parecia impossível, o cavalo começou a responder, não com movimentos aleatórios, mas com gestos deliberados da cabeça, movimentos específicos das patas, como se estivesse participando de uma conversa genuína. Dr. Laura se levantou lentamente, suas pernas tremendo ligeiramente. "Em 40 anos de carreira eu nunca vi nada parecido. Isso não é apenas terapia assistida por animais. Isso é comunicação real, bidirecional." Ana Clara sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. "Doutora, isso é normal?" "Normal?" Dr. Laura riu nervosamente. "Não, definitivamente não é normal. Mas talvez normal não seja a palavra certa. Talvez seja especial, muito especial." Naquele momento, como se tivesse sentido a importância da conversa, Joaquim se aproximou do grupo. Ele havia estado observando a interação à distância, e sua expressão revelava uma mistura de admiração e preocupação paternal. "Doutora", ele disse dirigindo-se a Dr. Laura, "a senhora acha que nossa Sofia está bem? Quer dizer, mentalmente? Às vezes ela faz coisas que parecem impossíveis para uma criança da idade dela." Dr. Laura olhou para Sofia, que agora estava sentada tranquilamente próxima às grades, com Luz deitado do outro lado em uma posição protetora. "Senhor Joaquim, sua Sofia não apenas está bem, ela é extraordinária, mas isso também significa que ela vai precisar de cuidados e estímulos especiais. Crianças com habilidades como as dela podem se sentir isoladas se não encontrarem formas adequadas de expressar seus dons." "O que a senhora sugere?" Ana Clara perguntou, sua voz carregada de preocupação maternal. "Primeiro, continuem fazendo exatamente o que estão fazendo. O ambiente amoroso e estimulante que vocês criaram é perfeito para ela. Segundo,
Eu gostaria de propor algo. Que tal transformarmos esta fazenda em um centro piloto para terapia assistida por animais especificamente para crianças surdas? A sugestão pegou todos de surpresa. Dr. Marcelo se adiantou. Laura, você está falando sério? Completamente. Vejam, o que vocês têm aqui é único. Uma criança com habilidades extraordinárias, um cavalo que demonstra comportamentos terapêuticos naturais e uma família dedicada com conhecimento veterinário. Com o apoio adequado e alguns ajustes, na infraestrutura vocês poderiam ajudar dezenas de outras crianças como Sofia. Ana Clara e Joaquim trocaram olhares. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Mas nós não temos experiência com isso. Ana Clara disse hesitante. Eu os ajudaria, Dr. Laura ofereceu imediatamente. Poderia vir aqui regularmente, treinar vocês, supervisionar os programas. E tenho contatos com instituições que forneceriam financiamento para projetos como este. Enquanto os adultos discutiam as possibilidades, Sofia continuava sua conversa silenciosa com Luz. O cavalo havia se levantado e estava realizando movimentos lentos e hipnóticos, próximo ao cercado, como se estivesse dançando especialmente para ela. Sofia batia palmas em aprovação, seus olhos brilhando de alegria. Olhem para ela, Dr. Laura disse suavemente. Vejam como ela está feliz, como se sente compreendida. Isso é o que crianças especiais precisam mais do que qualquer coisa. Um lugar onde possam ser elas mesmas sem julgamentos. Joaquim limpou a garganta, chamando a atenção de todos. Doutora Laura, se isso realmente pode ajudar outras crianças como nossa Sofia, então acho que Deus colocou a senhora em nosso caminho por uma razão. Vamos em frente. Ana Clara sorriu, sentindo como se uma nova missão estivesse se descortinando diante deles. Sofia, ela sinalizou para a menina, você gostaria de ter amiguinhos para brincar aqui na fazenda? A resposta de Sofia foi um sorriso radiante e gestos animados que claramente significavam sim. Luz, como se entendesse a conversa, relinchou suavemente e balançou a cabeça em aprovação. Então está decidido, Ana Clara disse. Vamos transformar nossa fazenda em um lugar onde crianças especiais podem descobrir seus próprios dons. Dr. Laura se ajoelhou novamente próxima a Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção. Pequena, você não sabe ainda, mas vai ajudar muitas outras crianças a se sentirem especiais como você é. Sofia inclinou a cabeça, como se estivesse realmente compreendendo o peso daquelas palavras. Então, em um gesto que surpreendeu a todos, ela estendeu sua pequena mão através das grades do cercado. Luz abaixou a cabeça, permitindo que ela tocasse suavemente seu focinho. Era como se ambos estivessem selando um pacto silencioso. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre a fazenda São Francisco, algo mágico estava nascendo. Não apenas um centro de terapia, mas um santuário de amor e aceitação, onde crianças consideradas diferentes poderiam descobrir que eram, na verdade, extraordinárias. 12 meses haviam se passado desde que Sofia chegara à fazenda e aos 14 meses de idade, ela havia se tornado uma pequena celebridade local. O projeto piloto de terapia assistida por animais havia atraído a atenção de pesquisadores, terapeutas e famílias de toda a região. Mas foi uma reportagem no jornal local que mudaria tudo. A jornalista Carla Mendoza havia visitado a fazenda na semana anterior, fascinada pelos relatos sobre a menina que conversa com cavalos. Sua matéria, publicada na edição dominical do maior jornal da região, trazia o título O Milagre, da Fazenda São Francisco. Criança surda desenvolve comunicação única com animais. Ana Clara estava preparando o almoço quando Joaquim entrou na cozinha com o jornal na mão, sua expressão uma mistura de orgulho e preocupação. Filha, você precisa ver isso, ele disse, estendendo o periódico. Nossa Sofia está na primeira página. A foto que acompanhava a matéria mostrava Sofia, agora uma criança pequena de cabelos loiros ondulados e olhos verdes brilhantes, sentada no cercado com Luz deitado próximo a ela. Seus rostos estavam quase tocando,
criando uma imagem que transmitia uma conexão profunda e especial. Ana Clara leu a matéria em voz alta. Sofia, de 14 meses, foi encontrada abandonada em uma floresta há 1 ano. Mas sua história não é de tragédia, e sim de milagre. Adotada pela veterinária Ana Clara Oliveira e criada na Fazenda São Francisco, a menina surda desenvolveu habilidades extraordinárias de comunicação com animais, especialmente com o cavalo Luz, que a encontrou na floresta e se tornou seu guardião permanente. Segundo especialistas que acompanham o caso, Sofia demonstra uma forma de inteligência emocional e conectividade animal que desafia explicações científicas convencionais. O que começou como um resgate se transformou em um programa pioneiro de terapia, assistida por animais que já ajudou mais de 20 crianças com necessidades especiais. Joaquim se sentou pesadamente na cadeira. Ana Clara, isso é maravilhoso para nosso projeto, mas você não acha que pode atrair atenção demais? E se alguém vier atrás de Sofia? Ana Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante todo esse tempo, ela havia tentado não pensar sobre os pais biológicos de Sofia, sobre as circunstâncias que levaram ao abandono. Havia assumido que nunca mais ouviriam falar deles. Papai, Sofia é nossa filha agora, ela disse com firmeza, mas sua voz tremia ligeiramente. Ninguém pode tirá-la de nós. A cerca de 300 quilômetros dali, em São Paulo, Eduardo Santana estava em seu apartamento, quando sua secretária particular ligou em pânico. Senhor Santana, o senhor precisa ver o jornal de hoje. É sobre uma criança. Eduardo havia passado os últimos 8 meses em uma busca atormentada por informações sobre sua filha. Havia contratado 3 agências de detetives diferentes, mas as investigações não haviam levado a lugar algum. A cada dia que passava, a culpa e o remorso cresciam como um câncer em sua alma. Com mãos trêmulas, ele abriu o link que sua secretária havia enviado e se viu diante da foto de uma criança que reconheceu instantaneamente. Os olhos verdes eram inconfundíveis, os mesmos olhos de Helena. A idade batia perfeitamente, e o fato de ela ser surda eliminava qualquer dúvida. Restante. Meu Deus, ele sussurrou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela está viva. Minha filha está viva. Eduardo leu e releu a matéria dezenas de vezes, cada palavra penetrando em seu coração como uma lâmina. Sua filha, a criança, que ele havia abandonado para morrer, não apenas havia sobrevivido, mas havia se tornado uma fonte de esperança e cura para outras crianças. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou definitivamente. Toda a arrogância, todo o orgulho, toda a preocupação com o status social desmoronaram diante da realidade do que havia feito e do que havia perdido. Ele pegou o telefone e ligou para sua mãe. Margarete Santana falando. Mãe, sua voz estava rouca de emoção. Eu a encontrei Sofia. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então a voz de Margarete, controlada, mas carregada de emoção. Onde ela está? Em uma fazenda, a cerca de 300 quilômetros daqui. Ela está bem. Mãe, melhor do que bem. Ela é amada, cuidada e está fazendo coisas incríveis. Eduardo, a voz de Margarete era firme agora. Você vai me buscar agora. Nós vamos até lá hoje mesmo. Mãe, espere. Não podemos simplesmente aparecer lá. Essa família. Eles salvaram minha filha. Eles a amam. Eu não tenho direito de... Eduardo, Margarete o interrompeu. Você é o pai dessa criança. Você cometeu um erro terrível, mas isso não apaga o fato de que ela é sua filha. E eu sou a avó dela. Nós vamos até lá, mas vamos fazer isso da forma certa. Vamos conversar com essa família, vamos entender a situação e vamos ver como podemos fazer parte da vida de Sofia sem causar dano a ela. 3 horas depois, um carro preto e elegante parou em frente à Fazenda São Francisco. Eduardo e Margarete desceram, ambos nervosos, mas determinados. Eduardo estava irreconhecível. O empresário arrogante havia sido substituído por um homem humilde, carregando o peso visível da culpa e do arrependimento.
Ana Clara estava no pátio da fazenda supervisionando uma sessão de terapia com uma criança autista de 6 anos, quando ouviu o som do carro. Ela se virou e viu 2 estranhos elegantemente vestidos se aproximando. Algo em sua postura e na forma como o homem olhava para Sofia, que estava no cercado próximo, fez seu coração gelar. Boa tarde. Margarete se adiantou com a elegância natural de uma mulher da alta sociedade. Sou Margarete Santana, e este é meu filho Eduardo. Gostaríamos de conversar com vocês sobre Sofia. Ana Clara sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela havia sempre temido este momento, mas tinha esperado que nunca chegasse. Vocês são... Eu sou o pai de Sofia, Eduardo disse, sua voz mal passando de um sussurro. E eu cometi o maior erro da minha vida quando a abandonei. Joaquim, que havia percebido a tensão, se aproximou rapidamente. Ana Clara, o que está acontecendo? Papai, Ana Clara disse, sua voz tremendo. Estes são os pais biológicos de Sofia. Joaquim se posicionou protetor ao lado da filha. E o que vocês querem aqui? Eduardo olhou para o homem simples e honesto diante dele, então para a mulher que havia criado sua filha com amor incondicional, e finalmente para Sofia, que estava brincando alegremente com outras crianças próximo aos cavalos. Eu preciso pedir perdão, ele disse, suas palavras carregadas de emoção. Não vim aqui para levar Sofia. Vim aqui para agradecer a vocês por salvarem a vida da minha filha quando eu fui covarde demais para fazê-lo. A confissão pegou todos de surpresa. Ana Clara havia se preparado para uma batalha, mas não para uma rendição tão completa. Margarete se adiantou. Por favor, vocês poderiam nos dar alguns minutos para explicar nossa situação? Nós não queremos causar problemas. Apenas queremos conhecer nossa neta. Ana Clara olhou para Sofia, que havia percebido os estranhos e estava observando curiosa. Sofia, ela sinalizou, venha aqui, querida. Sofia se aproximou, caminhando com a confiança de uma criança amada e segura. Quando ela viu Eduardo, algo extraordinário aconteceu. Ela inclinou a cabeça, como se o estivesse reconhecendo, e então fez algo que ninguém esperava. Ela estendeu a mão para ele. Eduardo se ajoelhou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, e tocou suavemente a pequena mão de sua filha. Oi, Sofia, ele sussurrou, sabendo que ela não podia ouvi-lo, mas esperando que pudesse sentir o amor e o arrependimento em seu toque. Sofia olhou para Eduardo com curiosidade, então se virou para Ana Clara e sinalizou. Homem triste? Ana Clara se ajoelhou ao lado de Eduardo. Sim, minha querida. Ele está muito triste, mas às vezes, quando as pessoas estão muito tristes, nós podemos ajudá-las a se sentir melhor. Sofia pensou por um momento, então se aproximou de Eduardo e, em um gesto que partiu o coração de todos os presentes, ela colocou sua pequena mão em seu rosto, como se estivesse tentando secar suas lágrimas. Eduardo olhou para a filha que havia rejeitado, agora oferecendo-lhe conforto, e sentiu como se seu coração fosse explodir. Eu sinto muito, ele disse em um sussurro. Eu sinto muito por tudo. Margarete se aproximou lentamente. Sofia, eu sou sua vovó Margarete. Eu sempre quis conhecer você. Sofia olhou para a mulher elegante e então para Ana Clara, como se pedisse permissão. Ana Clara assentiu, e Sofia se aproximou curiosa da avó. Margarete se ajoelhou e começou a sinalizar em libras, surpreendendo a todos. Olá, Sofia. Eu aprendi a falar com as mãos para poder conversar com você. Sofia sorriu radiante e respondeu com sinais animados. Margarete riu através das lágrimas. Ela disse que gosta dos meus brincos. Joaquim observou a cena com o coração pesado. Vocês vieram aqui para levar nossa menina? Eduardo se levantou lentamente. Não, senhor. Eu vim aqui para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Eu vim para agradecer a vocês por serem os pais que eu não fui capaz de ser. E para perguntar se vocês me permitiriam tentar ser parte da vida de Sofia, não como alguém que quer tirá-la de vocês, mas como alguém que quer apoiá-los em criá-la. Ana Clara sentiu suas defesas começarem a desmoronar. Ela havia se preparado para odiar esses estranhos,
Mas diante da vulnerabilidade e do arrependimento genuíno de Eduardo, ela se viu confusa. Vocês abandonaram ela para morrer, ela disse, sua voz tremendo. Como posso confiar em vocês? Você não pode, Eduardo respondeu simplesmente. E eu não espero que confie, mas eu espero que me dê a chance de provar que mudei, que aprendi, que quero ser o homem que minha filha merece ter em sua vida, mesmo que eu não mereça ter ela na minha. Naquele momento, como se sentisse a tensão no ar, Luz se aproximou do grupo. O cavalo branco olhou diretamente para Eduardo e, por um momento, homem e animal se encararam. Então, para surpresa de todos, Luz inclinou a cabeça em direção a Eduardo, como se estivesse dando sua aprovação. Sofia bateu palmas animadamente e sinalizou algo para Ana Clara. O que ela disse? Eduardo perguntou. Ana Clara hesitou, e então traduziu. Ela disse que Luz gosta de você, e que quando Luz gosta de alguém é porque essa pessoa tem um coração bom. Eduardo olhou para o cavalo que havia salvado sua filha, sentindo uma gratidão impossível de expressar, em palavras. Obrigado, ele sussurrou para Luz. Obrigado por salvá-la quando eu não pude. Margarete se aproximou de Ana Clara. Querida, eu sei que isso é muito difícil para vocês, mas eu prometo que nossa única intenção é fazer parte da vida de Sofia de uma forma que a beneficie. Nós não queremos tirá-la de vocês. Queremos apenas amá-la também. Ana Clara olhou para Sofia, que estava agora brincando feliz entre todos os adultos, alegremente inconsciente da complexidade emocional do momento. Eu preciso pensar sobre isso, ela disse finalmente. Isto é muito repentino. Claro, Eduardo disse imediatamente. Nós entendemos. Levem o tempo que precisarem. Mas, por favor, saibam que nossa única intenção é apoiar vocês e amar Sofia. Nada mais. Enquanto os adultos negociavam os termos de um futuro incerto, Sofia continuava a brincar, irradiando a inocência e o amor que haviam transformado a vida de todos ao seu redor. Ela havia feito isso novamente. Sem saber, ela estava criando uma ponte entre mundos diferentes, unindo pessoas que talvez nunca se encontrassem sob outras circunstâncias. Luz permaneceu próximo, observando tudo com seus olhos sábios, como se soubesse que sua missão de proteção estava evoluindo para algo ainda maior. 3 semanas haviam se passado desde o encontro inicial, e a Fazenda São Francisco havia se tornado palco de uma transformação emocional extraordinária. Eduardo e Margarete não haviam pressionado por decisões rápidas. Em vez disso, haviam demonstrado sua mudança através de ações consistentes e respeitosas. Eduardo começara a visitar a fazenda 3 vezes por semana, sempre trazendo algo útil para o projeto de terapia. Equipamentos especializados, materiais educacionais ou simplesmente sua força de trabalho. Ele havia trocado seus ternos caros por roupas simples de trabalho e passava horas ajudando Joaquim com reparos na propriedade, mostrando uma humildade que ninguém imaginava que ele possuía. Quem diria que o famoso Eduardo Santana sabia consertar cercas? Joaquim comentou numa tarde enquanto trabalhavam lado a lado, substituindo postes danificados. Eduardo sorriu tristemente. Eu cresci numa fazenda, Sr. Joaquim. Antes de me tornar obcecado com dinheiro e status, eu sabia o que realmente importava. Acho que precisei perder tudo para me lembrar disso. E você realmente perdeu tudo? Joaquim perguntou, sua curiosidade natural superando sua reserva inicial. Praticamente tudo, Eduardo confirmou. A empresa está à beira da falência. Perdi a confiança dos investidores. Minha reputação está destruída. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos eu consigo dormir à noite, porque finalmente estou fazendo a coisa certa. Joaquim estudou o homem ao seu lado. A sinceridade em sua voz era inegável. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que você abandonou Sofia? Eduardo parou de trabalhar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o martelo. Eu estava com medo, ele admitiu. Medo do julgamento, medo de que uma filha imperfeita arruinasse minha imagem perfeita. Eu era um covarde que se escondia atrás de dinheiro e status. Ele olhou diretamente para Joaquim,
Não tenho desculpas para o que fiz, só tenho arrependimento. Enquanto isso, dentro da casa, Ana Clara observava Margarete interagindo com Sofia. A mulher havia surpreendido a todos ao demonstrar uma naturalidade impressionante com crianças e uma dedicação genuína em aprender tudo sobre as necessidades especiais de Sofia. Ela é incrivelmente inteligente, Margarete disse, sinalizando, fluentemente enquanto Sofia respondia com entusiasmo crescente. Ana Clara, você fez um trabalho extraordinário desenvolvendo suas habilidades comunicativas. Ana Clara sentia suas defesas diminuindo gradualmente. Senhora Margarete, posso perguntar uma coisa? Por que vocês realmente voltaram? O que vocês querem de Sofia? Margarete parou de brincar e olhou diretamente para Ana Clara. Querida, eu tenho 70 anos. Passei minha vida inteira construindo riqueza e status social, achando que isso me faria feliz. Quando descobri que tinha uma neta e que meu filho havia a abandonado, percebi que tudo que eu construí não significava nada se eu não tivesse família para compartilhar. Ela fez uma pausa, observando Sofia, que estava agora conversando animadamente com Luz através da janela. Sofia não precisa de nós, isso é óbvio. Ela tem uma família maravilhosa, tem amor, tem propósito. Mas talvez nós precisemos dela. Talvez ela possa nos ensinar o que realmente importa na vida. Ana Clara sentiu lágrimas formando em seus olhos. E se eu disser não? E se eu decidir que vocês não podem fazer parte da vida dela? Então, nós respeitaremos sua decisão. Margarete respondeu sem hesitação. E continuaremos apoiando o projeto da fazenda anonimamente, porque acreditamos na missão de vocês. Sofia não é um objeto para ser possuído. Ela é uma criança para ser amada. E às vezes, amar significa aceitar que outras pessoas também podem amá-la. Naquele momento, Sofia se aproximou das duas mulheres e fez algo extraordinário. Ela pegou a mão de Ana Clara e a mão de Margarete e as juntou, sinalizando algo que fez ambas rirem através das lágrimas. O que ela disse? Margarete perguntou. Ela disse, mamães amigas, Sofia feliz. Ana Clara traduziu soluçando. Dr. Laura Mendonça chegou naquele instante para sua visita semanal e encontrou uma cena que a emocionou profundamente. Sofia estava no centro de um círculo de adultos. Ana Clara, Margarete, Joaquim e Eduardo. Todos se comunicando fluentemente em Libras. Todos claramente unidos pelo amor à mesma criança extraordinária. Meu Deus! Ela murmurou para si mesma. Esta criança realmente tem o dom de unir pessoas. Dr. Laura se juntou ao grupo e foi formalmente apresentada a Eduardo e Margarete. Quando soube da história completa, sua perspectiva profissional ofereceu insights valiosos. Vocês sabem, ela disse, casos como este são raros, mas não únicos. Crianças que passam por traumas iniciais e depois são criadas em ambiente de amor extremo, frequentemente desenvolvem habilidades empáticas extraordinárias. Sofia não apenas superou seu abandono inicial. Ela transformou essa experiência em um dom para curar outros. Eduardo se aproximou de Dr. Laura. Doutora, há algo que eu preciso perguntar. Como pai biológico de Sofia, eu tenho direitos legais sobre ela. A pergunta fez o ar ficar tenso. Ana Clara segurou Sofia mais próxima, seu coração acelerando. Dr. Laura escolheu suas palavras cuidadosamente. Legalmente, sim, você teria direitos. Mas, Eduardo, posso lhe dar um conselho profissional? Não pense em termos de direitos. Pense em termos do que é melhor para Sofia. E o que seria melhor para ela? Eduardo perguntou. Dr. Laura sorriu. Olhe ao redor. Sofia tem uma mãe amorosa, um avô dedicado, uma casa estável, um propósito de vida ajudando outras crianças, e agora ela tem avós que querem amá-la também. O que seria melhor para ela é que todos vocês encontrem uma forma de serem uma família estendida, cada um contribuindo com seus dons únicos. Margarete se adiantou. Dr. Laura tem razão. Eduardo, nós não viemos aqui para reivindicar direitos. Viemos aqui para pedir um privilégio, o privilégio de amar nossa neta e apoiar sua família. Ana Clara olhou para Sofia, que estava agora brincando alegremente, inconsciente da complexidade das emoções adultas ao seu redor. Sofia, ela sinalizou, você gostaria que vovô Eduardo e vovó Margarete visitassem mais vezes?
A resposta de Sofia foi imediata e entusiasmada. Sim, família grande, Sofia feliz. Eduardo se ajoelhou diante de Sofia. Pequena, você me perdoa. Por ter sido um papai ruim no começo? Sofia inclinou a cabeça, processando a pergunta através dos sinais de Ana Clara. Então, com a sabedoria inocente de uma criança, ela colocou suas pequenas mãos no rosto de Eduardo e o beijou na testa. Ela disse que papais podem aprender a ser bons. Ana Clara traduziu, sua voz embargada. E que todo mundo merece uma segunda chance. Naquele momento, uma decisão silenciosa foi tomada por todos. Não seria fácil, não seria sem desafios, mas eles encontrariam uma forma de fazer isso funcionar. Por Sofia, por eles mesmos e pelo poder transformador do amor incondicional. Luz, que havia observado toda a interação da janela, relinchou suavemente em aprovação. Sua pequena protegida havia feito isso novamente, transformado potencial conflito em amor, divisão em união. Dr. Laura observou a cena com admiração profissional e pessoal. Vocês sabem que estão criando algo muito especial aqui, não sabem? Não apenas um centro de terapia, mas um exemplo de como o amor pode superar qualquer obstáculo. Eduardo se levantou, limpando as lágrimas. Doutora Laura, eu gostaria de fazer uma proposta. Eu ainda tenho alguns recursos financeiros restantes. Que tal transformarmos esta fazenda no centro de terapia assistida por animais mais avançado do país? Um lugar onde Sofia e outras crianças como ela possam não apenas receber tratamento, mas também inspirar pesquisas que ajudem milhares de outras crianças? Ana Clara olhou para ele com surpresa. Você faria isso? Não por obrigação ou para comprar meu caminho de volta à vida de Sofia, Eduardo esclareceu, mas porque acredito na missão de vocês e porque quero que minha filha cresça sabendo que seu pai tentou consertar os erros do passado, fazendo o bem no presente. Joaquim estendeu a mão para Eduardo. Parceiro. Eduardo apertou a mão firmemente. Parceiro. Margarete se aproximou de Ana Clara. Querida, você me permitiria ajudar com Sofia? Não como alguém tentando substituí-la, mas como uma avó que quer apoiar você em criá-la. Ana Clara hesitou apenas um momento antes de abraçar Margarete. Sofia tem sorte de ter tantas pessoas que a amam. Sofia, percebendo que todos estavam abraçando, correu para o centro do grupo e estendeu os braços, querendo participar do abraço coletivo. Todos riram e se juntaram em um abraço de grupo, com Sofia no centro, irradiando alegria pura. Luz permaneceu na janela, observando sua protegida cercada de amor. Sua missão havia evoluído mais uma vez, de salvador para protetor, de protetor para facilitador e agora para testemunha silenciosa, de um milagre de reconciliação e amor. A tarde caía sobre a fazenda São Francisco, tingindo o céu de dourado, como se a própria natureza estivesse celebrando o nascimento de uma família não convencional, mas profundamente unida pelo amor a uma criança extraordinária que havia ensinado a todos eles o que realmente importava na vida. 5 anos depois, o Centro de Terapia, assistida por animais Sophia's Dream, havia se tornado uma referência internacional. A fazenda, que um dia foi apenas um lar simples, agora abrigava instalações modernas, cavalos especialmente treinados e uma equipe multidisciplinar que atendia crianças de todo o país. Sofia, agora com 6 anos, havia se tornado não apenas a inspiração do centro, mas sua pequena embaixadora. Seus cabelos dourados haviam crescido em cachos soltos que dançavam quando ela corria pelos campos, e seus olhos verdes brilhavam com uma inteligência e compaixão que impressionavam todos que a conheciam. Era uma manhã de sábado especial, o aniversário de 5 anos do centro, e famílias de todas as partes do Brasil haviam vindo celebrar. Sofia estava em seu elemento, transitando entre as crianças visitantes, comunicando-se fluentemente em Libras e servindo como uma ponte natural entre o mundo dos ouvintes e dos surdos. Mamãe Ana, Sofia sinalizou para Ana Clara, que observava orgulhosa de longe. Posso mostrar para o menino novo como conversar com Luz? Ana Clara sorriu e acenou positivamente. Ela havia adotado oficialmente Sofia há 3 anos, um processo apoiado entusiasticamente por Eduardo e Margarete, que haviam renunciado formalmente
a qualquer reivindicação legal em favor do que era melhor para a criança. O menino novo era Miguel, um garotinho de 4 anos que havia perdido a audição devido a uma meningite e estava visitando o centro pela primeira vez. Ele se escondia atrás da mãe, assustado e confuso por estar em um lugar estranho. Sofia se aproximou dele com a paciência natural de alguém que havia passado sua vida curta, ajudando outras crianças. Ela se ajoelhou na altura dele e começou a sinalizar lentamente, ensinando-lhe os sinais básicos para oi, amigo e cavalo. Miguel, inicialmente relutante, gradualmente começou a imitar os gestos de Sofia. Quando ela o levou até o cercado onde Luz estava pastando, algo mágico aconteceu. O cavalo branco, agora com 9 anos, mas ainda majestoso, se aproximou lentamente do garoto assustado. Sofia sinalizou para Miguel. Luz é especial. Ele entende corações tristes e os faz felizes. Miguel olhou para o cavalo enorme, então para Sofia, e hesitantemente estendeu a mão. Luz inclinou sua cabeça nobre e tocou suavemente a palma da criança. O efeito foi instantâneo. Miguel sorriu pela primeira vez desde que perdeu a audição. Eduardo, que agora trabalhava em tempo integral no centro como administrador, observou a interação com lágrimas nos olhos. Aos 42 anos, ele havia encontrado um propósito que o dinheiro jamais havia proporcionado. Sua empresa havia falido completamente 2 anos antes, mas ele descobriu que não sentia falta da vida anterior. Ela realmente tem um dom, disse Dr. Laura, que agora dirigia o programa de pesquisa do centro. 5 anos estudando Sofia, e ainda me surpreendo com sua capacidade de conectar-se com outras crianças. É mais que um dom, disse Margarete, que se aproximou carregando uma bandeja de limonada caseira para as crianças. Aos 75 anos, ela havia se tornado a vovó oficial de todas as crianças do centro. É uma missão. Sofia nasceu para isso. Ana Clara, agora com 32 anos e reconhecida como uma das maiores especialistas em terapia assistida por animais do país, observava sua filha com uma mistura de orgulho e admiração. Às vezes ainda não acredito que ela era aquele bebê assustado que encontramos na floresta. Falando nisso, Joaquim disse, juntando-se ao grupo, vocês sabem que data é hoje? Todos se viraram para ele com curiosidade. Hoje faz exatamente 6 anos que Luz encontrou Sofia na floresta. Ele anunciou. É o aniversário do milagre. Uma emoção silenciosa tomou conta do grupo. 6 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica que mudou todas as suas vidas. Sofia havia transformado não apenas suas vidas individuais, mas havia criado ondas de mudança que alcançaram centenas de outras famílias. Deveríamos fazer algo especial para marcar a data, sugeriu Eduardo. Na verdade, Ana Clara disse com um sorriso misterioso. Já planejei algo. Ela se dirigiu ao centro do pátio e fez um sinal para chamar a atenção de todos. Crianças, pais, funcionários e voluntários. Mais de 100 pessoas se reuniram, criando um círculo grande com Sofia e Luz no centro. 6 anos atrás, Clara começou sinalizando simultaneamente para que todas as crianças surdas pudessem acompanhar. Um cavalo especial encontrou um bebê especial numa floresta. Esse encontro não foi acidente, foi destino. Sofia olhou ao redor para todas as faces sorridentes, sentindo o amor e a admiração que emanavam de cada pessoa presente. Ela se aproximou de Luz e colocou a mão em seu pescoço. Luz, ela sinalizou, obrigada por me encontrar. Obrigada por me trazer para minha família. Como se entendesse cada palavra, Luz inclinou sua cabeça majestosa e tocou gentilmente o rosto de Sofia. Foi um momento de conexão pura que fez muitos adultos chorarem. Dr. Laura se adiantou. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Hoje, recebemos a confirmação de que nossa pesquisa sobre a terapia assistida por animais para crianças surdas será publicada no Journal of Animal Assisted Therapy. Nossos resultados estão inspirando programas similares em 12 países. Aplausos ecoaram pelo pátio. Sofia não entendeu completamente o significado acadêmico do anúncio, mas sentiu a alegria coletiva e sorriu radiante. Eduardo se aproximou de Sofia.
e se ajoelhou ao lado dela. Sofia, você sabia que está ajudando crianças não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro? Sofia inclinou a cabeça, processando a informação. Como? Porque você mostrou para todo mundo que ser diferente não significa ser menos especial, Eduardo sinalizou. Você mostrou que, às vezes, as pessoas mais especiais são aquelas que o mundo chama de diferentes. Sofia sorriu e abraçou Eduardo. Sou. Durante esses 5 anos, ela havia aprendido a chamá-lo de Papai Eduardo, não substituindo Ana Clara como sua mãe, mas expandindo sua definição de família para incluir todos que a amavam. Margarete se juntou ao abraço, seguida por Ana Clara e Joaquim. Logo, todas as crianças do centro correram para se juntar ao abraço coletivo, criando uma montanha humana de alegria e amor. Luz permaneceu próximo, observando com seus olhos sábios. Ao longo dos anos, ele havia se tornado não apenas o cavalo de terapia mais famoso do Brasil, mas um símbolo de esperança e proteção. Outras éguas da fazenda haviam dado à luz potros que mostravam a mesma gentileza natural com crianças, como se o dom de Luz fosse hereditário. Mais tarde naquele dia, quando todos os visitantes haviam partido e a fazenda voltou à sua tranquilidade habitual, Sofia se encontrou sozinha com Luz no campo onde tudo começou. Era seu ritual secreto. Uma vez por mês, ela caminhava até o local onde fora encontrada e passava alguns momentos em silêncio com seu salvador. Ana Clara a observava da varanda da casa, respeitando esse momento especial entre Sofia e Luz. Ela ainda vai lá, Eduardo comentou, juntando-se a Ana Clara. É importante para ela. Ana Clara respondeu. Dr. Laura diz que é como se ela estivesse honrando suas origens, enquanto celebra seu futuro. Ana Clara, Eduardo disse suavemente, eu nunca agradeci adequadamente pelo que você fez. Você não apenas salvou a vida de Sofia, você salvou minha alma. Ana Clara olhou para o homem que havia se tornado como um irmão para ela. Eduardo, você salvou a si mesmo. Sofia apenas mostrou o caminho. Eles observaram em silêncio confortável, enquanto Sofia conversava com Luz, seus gestos animados contrastando com a quietude atenta do cavalo. Sobre o que você acha que ela está falando? Eduardo perguntou. Provavelmente sobre os planos dela para ajudar mais crianças. Ana Clara riu. Ontem ela me disse que quer escrever um livro sobre como conversar com cavalos. Ela conseguiria, Eduardo disse com convicção. Essa menina consegue qualquer coisa que queira. Naquele momento, Sofia se virou e acenou para eles, sinalizando que estava voltando para casa. Luz a acompanhou até a metade do caminho, como sempre fazia, antes de parar e observá-la correr em segurança até a varanda. Papai Eduardo, mamã, Hannah, Sofia sinalizou quando chegou até eles. Luz disse algo muito importante. O que foi, querida? Ana Clara perguntou, sempre disposta a ouvir as conversas de Sofia com os animais. Ele disse que nossa família está completa agora, que todos que precisavam se encontrar já se encontraram, e que agora nossa missão é ajudar outras famílias a se completarem também. Eduardo e Ana Clara trocaram um olhar emocionado. Mesmo que fosse apenas a imaginação de uma criança de 6 anos, as palavras de Sofia continham uma sabedoria profunda. E você concorda? Com Luz? Eduardo perguntou. Sofia assentiu vigorosamente. Sim, nossa família é perfeita. Não é a família que as pessoas esperam, mas é perfeita para nós. Ela correu para dentro de casa, onde Margarete estava preparando o jantar e Joaquim estava lendo um livro sobre agricultura sustentável, seu novo projeto para tornar a fazenda completamente autossuficiente. Eduardo e Ana Clara permaneceram na varanda, observando o sol se pôr sobre a fazenda São Francisco, transformando o céu em tons de rosa e dourado. Sabe de uma coisa? Ana Clara disse pensativamente. Eu costumava pensar que salvar Sofia era sobre dar a ela uma segunda chance na vida. E agora? Agora eu percebo que ela é quem nos deu uma segunda chance. Todos nós. Eduardo assentiu, compreendendo profundamente. Uma criança que foi abandonada para morrer se tornou a fonte de vida e esperança para centenas de outras crianças. Há uma poesia Nizam que é quase impossível de acreditar. Do campo
O relincho suave de luz ecoou pela fazenda, como se fosse sua forma de concordar com a conversa. Dentro de casa, Sofia estava ajudando Margarete a preparar a mesa, tagarelando animadamente sobre seus planos para o dia seguinte. Ela queria ensinar a nova criança Miguel a montar em luz. Queria plantar flores na entrada do centro para que ficasse mais bonito para os visitantes. E queria escrever uma carta para uma menina surda na França que havia mandado um desenho para ela. Vovó Margarete, Sofia sinalizou. Você acha que quando eu crescer, vou conseguir ajudar crianças no mundo inteiro? Margarete parou de cortar legumes e olhou para sua neta extraordinária. Querida, você já está ajudando crianças no mundo inteiro, mas quando você crescer, eu tenho certeza de que fará coisas ainda mais incríveis. Como o quê? Não sei, Margarete admitiu, mas conhecendo você, vai ser